noite a todos, meus queridos. Vamos hoje para mais uma aula do módulo. Vou só fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oferecendo essa aula em louvor a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, a cor celeste, Nossa Senhora e os anjos estejam aqui e que essa aula seja para louvor a Deus sempre. Bom, o assunto hoje é um dos que eu acho mais importantes. Eu venho colocando nas aulas passadas a estrutura psicológica do ser humano, principalmente pelas narrativas bíblicas, e hoje tem umas que eu acho mais impactantes. Nós temos aí os dois primeiros seres humanos. Por que eu falo primeiros seres humanos humanos? Porque Adão foi feito pelas mãos de Deus e Eva foi tirada de Adão. E agora nós temos Caim e Abel, que eles sim nasceram normalmente, né, de Adão e Eva. E nós vemos como que aquela primeira desobediência ali de Adão e Eva, né, como é que isso já colocou no coração deles um distanciamento de Deus, né, e eles já olharam para Deus como um ser que os julgava, né? Eles tinham que se esconder, e veio a vergonha, né? Porque estavam nus, o olhar não mais puro, né? E agora com os filhos, a gente vê que esse primeiro pecado lá, o pecado original, ele infelizmente progrediu. E ele tem uns ensinamentos muito profundos. A história de Caim e Abel, depois, quem não tiver lido, eu peço a gentileza de ler na Bíblia, aqui a gente vai aproveitar mais o tempo para tirar os conteúdos, né, de entendimento. A gente sabe que Caim matou Abel, né, vendo que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Existe um entendimento aí teológico maravilhoso, profundíssimo, mas aqui a gente vai lidar com características mais psicológicas, mas na linha do que o Dr. Jordan Peterson extrai para nós. E olha que interessante. Se vocês forem ler lá, vocês vão ver que Abel não fez nada para provocar Caim. Ele entendeu a oferta que teria que ser feita a Deus, né, o sacrifício, ele escolheu algo de nobre, de bom, de melhor, e esse olhar dele para com Deus foi um olhar de quem ama. Vou oferecer o meu melhor. Quando Abel fez isso, e aí veio Caim para oferecer a parte dele, que foram frutos, né? Ele era agricultor, então tinha que oferecer com o que ele trabalhava mesmo. Mas lá na Bíblia não vai falar que ele escolheu frutos, assim, os primeiros frutos, os mais saborosos, como foi falado em relação aos de Abel. E mesmo sem fazer nada contra Caim, Abel representa para Caim um ideal. Por quê? Porque ele foi aceito por Deus. É interessante a gente saber disso, porque a inveja que nós temos hoje, nós adultos, vem do entendimento dessa história. Mesmo que a pessoa não faça nada contra a gente, se ela faz algo que é validado, que é aceito, que é elogiado, né, pela simples presença ali de uma pessoa que está sendo aplaudida, está sendo promovida e você não, ela é mais bonita e você não, ela as festas dela bombam, as suas não. Então, assim, a pessoa não faz nada contra você, mas ao existir dela e sendo validado por algum motivo, né, faz com que isso seja um ideal que eu não sou. E todo ideal que você não é, que gera inveja, né, esse ideal te julga. Por que julga? Porque se eu não sou igual àquele que eu estou invejando, eu estou sendo julgado. Eu sou inferior àquela pessoa. Então, aqui lá em Caim e Abel, mesmo não fazendo nada diretamente,
Caim sentiu que Abel oferecia ali a oferta ideal, então ele era a pessoa ideal, o oferente ideal para Deus. E se ele, Caim, não é, então ele está sendo julgado por um ideal que ele não conseguiu cumprir. A gente vê isso nas historinhas. Por exemplo, vou pegar Branca de Neve. Branca de Neve era um ideal de beleza. E a madrasta, né? Ela pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, será que tem alguém mais bonito do que eu? Né? Ela queria se ver como ideal. Se a gente for transpor aqui para Caim, a gente imagina que talvez Caim quisesse ser visto como um ideal a ser aceito. E a gente viu que ele não foi. Então, quem foi aceito, assim, querendo ou não, está julgando. No caso aqui, Abel julgando, não foi ele que julgou, foi a consciência de Caim que se sente julgada pela boa obra do Abel, né? E lá na Branca de Neve, né, a madrasta não aceita que exista uma pessoa que seja mais bonita do que ela. A gente vai ver que o desenrolar da história de Caim e Abel, nós temos ali o ressentimento. Porque a partir do momento que você tem inveja de alguém, que você vê uma pessoa que tem um ideal, né, ela é mais bonita, ela tem mais coisas, ela consegue ser promovida, qualquer ideal, né, você fica ressentido por aquela pessoa, porque ela tem e você não. Né? Então, isso vai gerar dentro de nós, porque por isso que essa história é bem assim, em termos psicológicos, ela é bem realista, porque isso vai gerar dentro de nós um elemento muito traiçoeiro, que é o ressentimento. O Dr. Jordan Peterson fala uma coisa que a gente deve meditar, que é o seguinte: a gente deve sim se preocupar, né, em ver uma pessoa raivosa, né, uma pessoa raivosa perto de nós, a gente deve ficar preocupado com o que ele pode fazer, principalmente se for uma pessoa forte. Né? Você deve ficar preocupado, porque você fala, meu Deus do céu, essa pessoa já é forte, com raiva, o que vai sair dali? Mas, o Dr. Jordan Peterson fala assim, preocupe-se muito mais, não com uma pessoa forte com raiva, mas uma fraca que for ressentida. Porque a pessoa que, né, um forte com raiva, você já está ali na expectativa de que algo ele vai fazer, aí você se defende, você tenta se defender, você se protege daquilo. O ressentido você não sabe. Você não sabe se a pessoa está ou não ressentida. Ela age na surdina. Sabe aqueles filmes que a pessoa está ali posando de boazinha e de repente chega um convidado, ela tem um anel e do anel ela solta tem um pauzinho venenoso que põe lá na bebida do outro fulano que tem envenenado, mas ela está ali muito boazinha, né? Nossa, uma simpatia. Mas por dentro, ela está ali querendo matar aquele outro envenenado. A gente vê uma predominância de vilãs nos contos, né? Nos contos de fada muito grande. E essas vilãs buscam vingança contra a heroína, no caso aí eu dei o exemplo da Branca de Neve, a gente pode pegar até Cinderela, né, as irmãs feias da Cinderela e a madrasta de Cinderela também a humilham, né, aquela menina ali é humilhada e principalmente quando há uma chance dela ser talvez a princesa que o príncipe estava procurando, né? Aí sim que a madrasta e as irmãs feias vão querer prejudicá-la. Então, esses elementos do ideal que te julga e do ressentimento estão ali em Caim e Abel. Todo o ideal que a gente tem na vida deve ser um ideal que a gente escolhe e a gente vai se orientar diante dele para alcançá-lo. Isso é saudável.
Acontece que quando você vê o ideal de uma forma menos nobre, que é o caso da inveja e do ressentimento, esse não é o ideal que vai extrair o melhor de si. Ele vai desmascarar seus sentimentos. Então, ali no Caim e Abel, isso que aconteceu. A gente vai ver no filho pródigo, também um tema bíblico, só para comparar, a parábola do filho pródigo fala muito do filho que foi lá e gastou as coisas com o que não devia, fez e depois se arrependeu. Mas o olhar que a gente tem que ter maior preocupação é com o filho que estava em casa, com o pai. Porque ele fez mais ou menos, ele teve um comportamento dentro dele mais ou menos parecido com o de Caim. Porque ele chega em casa, o filho pródigo retorna, o pai, né, manda fazer festa, melhor novilho, e dá anel, e dá túnica, e dá isso e aquilo, e o filho, vou até ler aqui para vocês verem, o filho chega e fala, uai pai, que isso? Aí, ó, ele se encolerizou e não queria entrar em casa. Aí o pai que foi atrás dele, né? E aí o pai falou, uai, mas vamos entrar, vamos, né? Aí o filho responde, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo? Isso aqui é um coração ressentido, que enxergou no filho pródigo um ideal, não que o filho pródigo fez algo correto, com o que gastou lá com o dinheiro do pai, mas pelo arrependimento. O pai o recebeu. Então, este tipo de ideal gerou no filho mais velho, né, um ressentimento, uma inveja, porque ele não era daquele jeito. No fundo, ele queria ter feito a mesma coisa. Então, ressentimento é algo que vai nos acompanhar para o resto da vida. E as historinhas vão refletir isso, principalmente nas vilãs. E são coisas que os irmãos, por exemplo, têm uma tendência, né, de se compararem uns com os outros. Né? O irmão mais velho, né, geralmente ele é invejado pelo irmão mais novo, porque o irmão mais velho cresce, vai conquistando seu espaço na família, na vida, é escola, é faculdade, é profissão, é carro, é namorada, né, namorada, é noiva. Então ele começa a vida e vai apresentando para o mais novo o mundo sendo conquistado por ele, né? Então, às vezes, o irmão mais novo olha para aquilo e fala, mas eu não estou aí ainda, mas ele não entende esse não estar lá ainda, que ele vai chegar lá, mas ele está num concreto ali, que o irmão já está medalhado, premiado, escolhido para, né, fazer parte de time de vôlei, né, o irmão, a irmã, né, um futebol, um basquete, ganhou não sei o quê, e o outro está ali ainda, e às vezes na escola não tem lá essa facilidade de relacionamento. Então, se o filho, o irmão mais velho, recebe prêmio tal, prêmio XYZ, ele não está fazendo isso para provocar o irmão mais novo, mas o irmão mais novo o vê como ideal. Lembrando sempre aqui, gente, eles não têm até nem ideia de que é isso, ver o ideal, mas é o entendimento psicológico que eles têm. E aquele ideal que está ali no irmão mais velho, muitas famílias conseguem elaborar isso de maneira virtuosa. Tão virtuosa que os irmãos se dão muito bem, o mais novo com o mais velho. Mas a gente sabe que tem famílias que isso não vai acontecer. Que o olhar vai ser por que ele pode ou não posso? Por que ele tem ou não tenho? Por que ele vai ou não posso ir? Por que ele pode fazer isso e eu não posso? E, como eu falei no início, todo ideal te julga. E o outro detalhe interessantíssimo que tem aqui em Caim e Abel, que também vai aparecer nas historinhas infantis,
Caim matou Abel. Né? Inclusive, não é uma historinha para a gente ler assim de imediato para a criança, depende da idade e da maturidade, né? Porque a gente vai encontrar elementos de raiva de um irmão com o outro, né? Então, a gente tem que trabalhar isso numa maturidade correta com os filhos, isso aí os pais percebem, né? Mas eles já vão ver isso nas historinhas infantis. Né? Historinhas infantis tem isso de uma maneira mais, não tão light, porque a madrasta queria matar a Branca de Neve, mas de uma maneira menos real, assim, vamos assim dizer. Então, eles conseguem elaborar esses conceitos não como conceito em si, mas como vivências do ser humano. E uma coisa que é muito, psicologicamente, afeta muito o ser humano, e vai apareceu aqui, Caim e Abel, vai aparecer muito nas historinhas, que é o seguinte: Abel fez tudo o de melhor. Né? Ele entendeu a fé, ele entendeu para quem ele estava oferecendo, ele colocou todo o amor ali numa escolha amorosa, bondosa, para oferecer o melhor para Deus. E o coração de Abel que Deus viu, não é o fato dele ter oferecido um animal e Caim ter oferecido frutos, porque Caim era agricultor e Abel era pastor. Então, cada um ia oferecer dentro do seu ambiente ali de trabalho. Mas quando se colocam os detalhes de que são os primogênitos da criação, com suas gorduras, esses detalhes mostram que ali Abel teve um carinho de escolher o melhor. Então, o coração dele estava, assim, grato, entendendo para quem ele estava oferecendo. E quanto a Caim, é como se fosse assim, minha plantação está aqui, peraí que vou pegar aqui o que tiver e vou dar. Como se fosse de qualquer jeito. Então, quando Abel faz tudo certinho, ele foi morto, ele foi punido por ter sido correto. É a pior punição para um ser humano. A pior punição é quando você é virtuoso, está fazendo tudo certo, está dando o seu melhor e você é punido por isso. É uma das coisas que mais machucam. Né? Então, por exemplo, Cinderela, né? Antes da madrasta entrar na vida dela lá, ela vivia com o pai e tal, né? Uma menina de boa índole, e era bem tratada pelo pai, tudo bem. Chega a madrasta ali com as irmãs, né? Assim, madrastas assim, meias irmãs, né? Para morar na casa lá e começa a maltratar Cinderela. E Cinderela não tinha feito absolutamente nada de errado, nada de imoral. Era uma menina que servia ao pai, né? E ela era colocada para fazer os piores serviços. Isso, ela não ia entender isso como uma humilhação, mas a forma como era feito, né? A forma como ela era tratada. Então, você está sempre punindo de alguém por uma virtude, por algo que ela está fazendo de bem. Então, a gente tem que ter essa observação das nossas atitudes com os outros, com os filhos, e dos filhos também crescerem em virtude para observar essas nuances de comportamento humano. Né? Então, a gente trabalha as historinhas com os meninos, também tentando extrair aprendizado para eles e virtudes que possam ser colocadas ali. E uma coisa muito interessante, gente, que quando Caim ele tem esse ressentimento, né? Ele quer vingança. Meu ideal não pode sobreviver. Eu não sou igual a ele, mas ele não pode existir, porque a própria existência de Abel, na cabeça de Caim, é uma condenação à existência dele. Eu nunca vou ser. É aquela famosa estrutura de pensamento que tem em nós. Eu não sou bom o suficiente. Então, Caim, não conseguia conviver com eu não fui bom o suficiente para Deus. Então, eu não sou bom o suficiente. Mas tem alguém que é. Esse alguém não pode existir. Se existir alguém,
né, que fez o que eu fiz, de oferecer algo, né, tem que ser no mesmo nível que eu. Não pode ser bom, não. Porque o ideal me julga. Ele entendeu errado o ideal. Porque o ideal é aquele que você embarca nele para você extrair de si o necessário para cumpri-lo, numa jornada nobre e virtuosa. E um outro detalhe que aparece aqui, que a gente vai vendo nas historinhas e vendo na criação dos nossos filhos e vendo em nós, por isso que eu falei que esse curso também é autoconhecimento, né? É que quando a gente faz algo de errado, qual que seria a nossa primeira atitude? Olhar para dentro de nós, né? Ver o que a gente fez, arrepender e tentar construir uma outra história diferente daquela, né? Agora, quando a gente viu lá o pecado de Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram foi acusar o outro e acusar a Deus e não assumir a responsabilidade sobre si mesmos, que eles aceitaram a proposta da serpente. Eles se puseram numa posição de vítima, né? Não, coitadinha de mim, não fui eu, fui influenciado. Tanto Adão quanto Eva. E aqui, a gente está vendo Caim, eu vou colocar a fala de Caim aqui para vocês verem, a realidade do ser humano como pessoa passa a não ser vista com clareza, por causa do ressentimento, do não olhar para si como devemos olhar. Olha o que Caim fala, né? Depois que Deus conversou com ele, né? E Deus, né, vai pedir satisfação para o que ele fez, né, e tal. Ele fala assim, meu castigo. Olha aqui, gente, Caim falando, meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. De novo, o vitimismo. Em vez dele falar, Deus, eu errei, porque eu tive inveja do meu irmão. Meu irmão, ele foi aceito pelo Senhor e eu não fui. Eu não sou bom o suficiente no meu entendimento. Então, em vez dele ter esse olhar para dentro de si e ver que ele é um ser que se reconhece miserável, e com isso Deus ia falar com ele, meu filho, olha, você está arrependido? Não, ele não fez isso. Caim, o psicológico de Caim foi um psicológico de que, primeiro, se tem alguém que faz algo melhor do que eu, esse alguém não pode viver porque a mera existência me julga. Então, eu vou ter que tomar atitudes. E a atitude não é em relação a ele se emendar e tentar oferecer algo igual Caim ofereceu, de bom coração, de boa intenção, de amor. Não, ele não quer olhar para si, ele quer eliminar quem foi aprovado, que foi o irmão. E ele eliminou. A partir do momento que o primeiro pecado dele foi a oferta mal feita para Deus. O segundo, gravíssimo, matar o irmão. O terceiro, né, é esse, de não reconhecer em si. Então, o fechamento do coração vai agravando. Porque em vez de ele falar assim, eu não suporto aquilo que eu fiz, porque eu fiz algo de horrível, ele fala, não, eu recebi um castigo agora que eu não vou suportar o castigo. Como se dissesse, tá injusto esse castigo. Não vou suportar, meu Deus, tenha piedade de mim porque eu não suporto o castigo. Então, toda a estrutura do entendimento do ser humano, essa dualidade do indivíduo, está ali na história de Caim e Abel. Nós carregamos dentro de nós, gente, Caim e Abel. Não preciso nem dar exemplos aqui, porque a gente se vê nisso. A gente olha para dentro de nós e que a gente quer enxergar apenas o Abel, que faz tudo conforme Deus pede. Mas nós não somos assim. Se a gente compra um carro mais baratinho e encontramos com um amigo que tem um carrão, a tendência é o quê? Nossa, mas ele tem... por que eu não consegui comprar um carrão daquele? Né? As mulheres olham para uma modelo, né? Nossa, por que ela é tão bonita e eu não sou? Por que o cabelo dela é melhor do que o meu? E qual que é a vontade que dá? Não estar na presença dessas pessoas, porque elas incomodam, porque elas são o seu ideal.
E as crianças vão crescendo justamente dentro da própria família, vendo o irmão, geralmente o mais velho, pode ser o mais novo também, quando o mais novo é o xodozinho e recebe todas as benesses, né? Também tem isso do mais velho olhar o irmão mais novo e o achar como o ideal que está ali. Então vai dar essa rixa de irmãos. E isso é transcrito nas historinhas. Justamente o principal elemento que vai aparecer isso é com as vilãs. Elas sempre tentam acabar com a heroína, com a princesa. Por quê? Porque o coração delas é um coração ressentido. Né? Você vê as crianças que desenvolvem mais um lado de timidez, que é normal. Então, primeiro vem igual eu falei na outra aula, sobre vulnerabilidade. Todo ser que se vê vulnerável tem medo de ser julgado. E esse julgamento ser um julgamento que não vai te agradar, mais como uma crítica. Então, você se fecha, você se retrai, por quê? Aí você fica com vergonha e tudo, por quê? Porque você tem medo de se expor e ser julgado. Então, a timidez vem aí. Então, aí há uma tendência nisso a gente se vitimizar. Vai ser tipo o que Caim expressou ali, não por palavras na Bíblia, mas interiormente a gente consegue captar isso. Eu não sou bom o suficiente. Não é que a gente não é bom o suficiente, a gente pode até não ser, mas o olhar nosso psicológico e o que a gente deve colocar, né, em termos de desenvolver as virtudes das crianças, ao contar as historinhas que tem as vilãs, pergunta para os meninos, para as crianças, né, para os filhos, o que a vilã da Branca de Neve, o que a vilã da Bela Adormecida, o que as vilãs, por que elas estão agindo ali, a Pequena Sereia também, tem Úrsula, né? Por que elas estão agindo? Vê se as crianças conseguem captar, elas não vão saber o que é ressentimento, mas se conseguem a gente extrair delas virtudes que elas poderiam pensar em ensinar para essas vilãs, para elas serem diferentes. Né? Então a gente vai extraindo da criança, nossa, mas essa Úrsula, por que ela foi fazer isso com a Pequena Sereia? O que a gente poderia ensinar para ela? O que foi que a madrasta da Branca de Neve, por que... Nossa, mas será que ela não podia existir do jeito que ela era, a Branca de Neve, bondosa, bonita, agradável e tal? Então a gente vai extraindo isso com as crianças, porque elas vão entender não a palavra, mas toda a estrutura do ressentimento que está presente ali. E caminha conosco. Né? O Jordan Peterson até fala que, estudando a história de Hitler, né, e de Lenin, que ele vê que se a gente estivesse naquela época, a gente talvez pensasse assim, eu vou ser do lado do bem e eu vou desaprovar totalmente esses malucos aí do Hitler, do Lenin, com seus soldados e tal. Ele falou, talvez não. Porque esses soldados, esses companheiros que aprovavam essas loucuras, nem todos estavam com uma arma na cabeça, sendo obrigados a fazer o que faziam. Hitler, Lenin, Stalin, eles conseguiram extrair o lado Caim de dentro das pessoas, numa trajetória capciosa. E então o Jordan Peterson tenta nos alertar para isso, que hoje há uma sociedade que não olha para dentro de si para buscar resolver as coisas dentro de si, e aí você se resolvendo, sua família, a sociedadezinha em sua volta vai melhorar porque você melhorou a si mesmo. Hoje se vê como um vitimismo, não é culpa minha não, é a sociedade, eu sou vítima da sociedade. E essas historinhas, elas vão mostrando que essas relações existem, de vitimismo, de responsabilizar o outro
pelo mal que você aceitou, né? A Branca de Neve, ela não tem a maldade, né, no coração dela, então ela é levada a acreditar até que a madrasta, que estava na forma de bruxa, estava ali fazendo algo até de bom para ela, porque olha a comparação do coração de um e de outro, né? Ela não via a madrasta como um ideal, porque o coração dela não era um coração invejoso, mas a madrasta havia, porque não tinha o entendimento de si para exercer virtudes que falassem, não, eu tenho um coração que tem uma tendência a essa, mas eu posso ali trabalhá-lo. Então, as histórias são bem realistas do entendimento psicológico do ser humano. E onde que eu vi isso com mais clareza, e o Jordan Peterson extraiu, foi justamente de Caim e Abel. Porque a gente é adulto, a gente é criança, a gente é jovem, a gente é idoso, a gente tem uma briga interior muito grande desse ideal nosso. A gente vai ver em Pinóquio, por exemplo, que Gepeto, ao olhar pela janela de joelhos para uma estrela que estava lá no céu, lá bem iluminado, Gepeto está buscando ali um transcendente, porque ele tinha um objetivo, né? E sabia que esse objetivo estava acima da capacidade dele. Então, sempre o ideal tem que ser algo superior e nobre. Então, essas vilãs que tem nas histórias infantis, nos contos, elas estão com um ideal, como Caim ali viu a Abel como ideal, não que Abel não seja nobre, sim, ele era nobre e justo, a Bíblia o chama de justo. Mas ele não teve o coração com nobreza de entender aquele ideal como algo a ele ver como exemplo e tentar caminhar naquela direção de um amor maior a Deus, né? Escolher o melhor para Deus, uma fé em Deus com muito mais cuidado, detalhe e amor nas pequenas coisas, né? Então, o ideal, quando ele é visto desta maneira, ele vai puxando dentro de nós atitudes virtuosas e nobres. Mas se a gente não tem esse olhar, se o nosso coração vai se fechando em nós mesmos, nós vamos virando o quê? A culpa é do outro, não é minha, e coitadinho de mim, porque é o que aconteceu com Caim. Coitadinho de mim, não suporto o castigo que me deram. Né? Então, esse é o entendimento das histórias com as vilãs. É o entendimento de que o mal dentro de nós, nesse sentido de inveja, de ressentimento e desse ressentimento gerar vingança, ele nos acompanha. Né? E as historinhas personificam isso no papel da vilã. Para dizer que é real isso. Mas não quer dizer, no entendimento nós de educadores, né? Não é a palavra final, como foi a palavra final com Caim, em relação a Abel. Então, algo que ele não soube trabalhar dentro de si, gerou um fratricídio, matou o irmão. Olha a que ponto chegou, não só ressentimento, não só vingança, orgulho. Tudo isso está interligado. O orgulho, porque eu tenho que ser eu e aceito como eu sou, mas eu só aceito como eu sou se não existe alguém melhor do que eu na concepção dessas pessoas. Que foi a concepção de Caim. Então, essa é uma dualidade que o ser humano vai ter dentro de si. Por isso que as virtudes são trabalhadas com as crianças, para poder... A atitude de coração bom, comparando aqui com a da Branca de Neve, a atitude de pureza, né, de um coração que está aberto ao transcendente, aberto à graça, poder ali agir com bondade, doçura e não com ressentimento.
porque o ressentimento ele vai agir de uma maneira inesperada, igual eu falei no início aqui, aquela fala do Jordan Peterson. A gente tem que ficar de olho num homem que eu coloco no geral, né? Um homem forte com raiva, mas a gente tem que ficar de olho mais aberto com um homem fraco, ressentido. Por quê? Porque o homem fraco, ressentido, vai te surpreender negativamente. Você não sabe que ele está ressentido. Ele vai começando a agir de maneira que você vai percebendo aos poucos. Não é algo óbvio igual a uma pessoa raivosa. Tem, às vezes, até a gente, em relacionamento ou com esposa, ou com marido, ou até com os filhos, com qualquer pessoa que a gente tem relações sociais, às vezes a pessoa fala algo para nós e a gente guarda aquilo no coração e a gente não tem coragem de falar assim, eu fiquei chateada com isso, isso me machucou, isso me magoou, alguma coisa. A gente fica assim, a pessoa fala com você, você desvia o olhar, você deixa de ser amável, né? Você dá uma resposta ríspida de qualquer coisa. Tudo isso porque você foi magoado de alguma forma, ficou ressentido com aquilo no seu coração, não respondeu, mas ficou ressentido. Então você desconta de alguma forma, direta ou indireta. Isso na relação de pais com filhos, quando acontece é uma coisa que marca, para o filho principalmente. Porque os filhos esperam que eles já estão, né, eles são de idade, né, maior, lógico, óbvio, né? E eles deviam ser maduros para saber agir com o filho quando se sentem provocados pelo próprio filho, se sentem chateados com o próprio filho. O filho fez algo muito grave, às vezes, tem que ser realmente chamar a atenção, algum tipo de punição, sim, tem que ser, mas o ressentimento é algo que, se corroer o coração do pai ou da mãe, a forma de demonstrar isso numa relação dentro de casa, que é uma forma até silenciosa, né? Um sorrisinho amarelo, um olhar mais, né, agudo assim, machuca um filho. Porque ele está sentindo ali na alma dele aquele olhar, aquele risinho, uma ironia, né? Porque ele vai sentir naquele momento que ele não foi bom o suficiente. Ele fez algo que está merecendo aquilo. E o que os pais deveriam ensinar para os filhos? Você pode, não é que você deve, mas você pode fazer o que você quiser, que eu ainda vou continuar demonstrando esse amor. Né? Então, nos contos, isso é trabalhar de uma maneira bem explícita. Porque a madrasta, peguei o exemplo hoje da Branca de Neve, ela não faz isso. Ela não demonstra amor de modo algum. E nem deveria ter nada contra Branca de Neve, porque Branca de Neve não fez absolutamente nada. E Branca de Neve, ela foge da madrasta por questões de sobrevivência, mas o coração dela continua bom. Então a gente vê que tem atitudes de bondade com todos os elementos ali que poderiam levá-la a se ressentir e ela não ressente. E a madrasta ali já se mostra má mesmo, pelo simples fato da Branca de Neve existir e ser mais bela do que ela. Então esse é o entendimento de hoje da historinha de Caim, da história de Caim e Abel, da historinha de Branca de Neve, dos contos que eu citei aqui, que é o entendimento que a gente tem que refletir, nós como pais, educadores, porque os nossos filhos estão apreendendo tudo aquilo que a gente expõe para eles em palavras, mas principalmente em ações. E a história de Caim e Abel, ela está dentro de nós. Graças a Deus a gente aprende a agir de maneira mais virtuosa, né, que a gente amadurece ao longo da vida, mas nem sempre isso é tão presente. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a isso. E as historinhas estão aí para dar elementos para a gente trabalhar com eles e ver com eles que tipo de virtudes eles ensinariam, por exemplo, para uma madrasta. Muito obrigada, meus queridos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.